Eu creio que essa enfermidade da pastora já saiu, para a honra e glória do Senhor. O inimigo se levanta, a gente faz o bem e sobra para aqueles que fazem o bem. Amém, igreja? Aleluia. Mas continue fazendo o bem, porque que a gente faz o bem, Deus ele se agrada, em nome de Jesus. Marcos 15, verso 1 até o 3 diz assim: Logo amanheceu, e os sacerdotes, os anciões, os escribas, todo o povo de Sinédrio estava ali. Os conselhos ligados a Jesus levaram ele e entregaram até Pilatos. Pilatos perguntou: Quem és tu, rei dos judeus? E ele respondeu dizendo: O que tu dizes? Verso 3: Então os sacerdotes levaram muitas coisas, porém nada respondia. O 4 diz: Pilatos interrogou pela outra vez, dizendo: Nada vai responder? Quantas coisas testifica contra ti? Mas Jesus de maneira nenhuma respondeu a Pilatos: Porque eu sou filho de Deus. Aleluia! Né? É isso que Deus fala no nosso coração. A palavra do Senhor ela declara que quando Jesus ele foi com Pilatos, levaram Jesus para ele ser interrogado. A Bíblia Sagrada vai dizer que Pilatos perguntou: Quem é tu? Jesus ficou o quê? Calado. E nesses últimos dias ninguém quer ficar calado, irmão Luciano. Jesus ele tinha uma mansidão tão grande, ele ficava o quê? Em silêncio. Ele mesmo ali todo furado, ele cheio de sangue. Ei, ele com a cruz, aleluia, com a coroa de espinhos sobre a cabeça. Então vieram interrogar Jesus e colocaram Jesus de frente a Pilatos. E Pilatos respondeu: Quem és tu, rei dos judeus? Nenhum momento Jesus reclamou, nenhum momento Jesus falou besteira, nenhum momento Jesus só respondeu: O que tu dizes, Pilatos? Aí Pilatos interrogou pela primeira vez. Chegou a segunda vez, Jesus não falou nada. Diga para o teu irmão: fique em silêncio, para que Deus ele venha trabalhar na tua vida. Amanheceu o dia, levaram Jesus até Pilatos. Os príncipes e os sacerdotes da época vieram interrogar Jesus, mas ele respondeu dizendo: Jesus, tu não vai se defender? Jesus ficou o quê? Calado, em silêncio. Mas a palavra do Senhor diz que nada ele respondia. Então Pilatos falou pela segunda vez interrogando, e ele disse: tu não vai responder aqueles que testificam contra ti? Porque ele queria o quê? Acabar com o sonho, o silêncio de Jesus. E Jesus ele estava o quê? Em silêncio. Mas é bem verdade que a palavra do Senhor diz que havia uma festa naquela época. E naquela época o povo costumava aprender e a crucificar alguém. E quem foi o crucificado daquele dia? Não foi Barrabás, mas sim Jesus. Havia dois ladrões, o Barrabás e havia Jesus. E é bem verdade que o povo soltou Barrabás e crucificou a Jesus. Mas é bem verdade que o povo gritava: solte Barrabás e crucifique a Jesus. Mas é bem verdade, igreja, que Pilatos respondeu: Pai, Senhor Bispo. Ei, Pilatos respondeu: eu não tenho nada contra aquele homem. Diga para o teu irmão nessa noite: você é inocente. Mas aqueles que te acusam são os teus piores inimigos. Diga para o teu irmão: não queira estar do lado de pessoas que dizem que faz o bem, mas querem fazer o mal. Glória a Deus, aleluia. Ei, e a multidão falava dizendo: olha, solte Barrabás e crucifique a Jesus. O povo costumava falar dizendo: olha, o povo estava gritando ali: solte Barrabás, solte Barrabás.
solte Barrabás. Sabe quem crucificou a Jesus? Foi os próprios crentes. Diga para o teu irmão nessa noite: o Senhor te livra da mão dos acusadores. E quando Pilatos foi interrogar Jesus, ele perguntou: se tu és o Filho de Deus? Jesus ficou o quê? Em silêncio. Mas é bem verdade, igreja, que quando ele falou aquilo, aleluia, glória a Deus, se tu és o rei dos judeus, Jesus ficou o quê? Em silêncio. Mas Jesus disse mais ainda: olha, então queres que solte o rei dos judeus? O povo queria soltar Jesus, mas uma multidãozinha queria crucificar e soltar Barrabás. Aleluia, glória a Jesus. E naquele momento, igreja, soltaram Barrabás e crucificaram a Jesus. E Jesus foi entregado. Sabe que Pilatos ele disse: eu não tenho nada pela morte deste homem, eu lavo a mão pelo sangue deste homem inocente. Aleluia, glória a Jesus. E nesta noite, igreja, saia daqui com a convicção, porque aqueles que se dizem ser teu amigo, eles vão crucificar você. Aqueles que dizem que é teu amigo, eles vão crucificar a você. E quando ele perguntou: se tu és o rei dos judeus? Jesus disse: eu sou o rei dos judeus. Diga para o teu irmão nesta noite: não precisa ninguém saber quem é você. Você mostra pelas atitudes, você mostra pelo caráter, você mostra pela confiança. Mas o povo queria o quê? Crucificar a Jesus. E naquela época não era diferente. Sabe o que aconteceu? Pilatos teve que fazer o que o povo queria. Diga para o teu irmão: não é o que o povo quer, é o que Deus quer. E nessa noite, olha, nesta tarde, alguém tenta crucificar você, mas o Senhor te diz nesta tarde: eu te livro pela mão daquele que me enviou. Ei, Pilatos, ele não tinha mais chance nenhuma. Ele ouviu a voz do povo, e o povo não queria Jesus não, o povo queria Barrabás. E o povo dizia: crucifique a Jesus, solte Barrabás, crucifique a Jesus, solte Barrabás, crucifique a Jesus, solte Barrabás. Quando o povo falou, aleluia, que era Jesus, Jesus olhou para Barrabás, com grande tristeza ele chorou. Aleluia. E nesta tarde, igreja, o Senhor livra o ladrão. Aleluia. O povo livra o ladrão, mas condena o inocente. E nesta tarde, saia daqui com Deus na tua vida, porque aquele que livrou o ladrão, aleluia, aquele que livrou, aleluia, o ladrão, que não foi Deus, foi o povo, aleluia. Deus está livrando aquele que foi, aleluia, pisoteado, condenado, cuspido. E nesta tarde o Senhor está dizendo: sou eu que faço na tua vida, porque Barrabás, aleluia, ele foi solto, mas o povo não queria que Jesus, aleluia, aleluia, fosse solto. E nesta tarde eu te livro da mão, aleluia, dos teus perseguidores, assim diz o Senhor. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia, vamos louvar o Senhor porque Ele é fiel. Aleluia. Os teus acusadores, aleluia, o Senhor livra, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Jesus está aqui nesse lugar. Aleluia, glória a Jesus. Marcos Antônio Cleiber. Aleluia. Aleluia. Aleluia, nesse louvor. Aleluia, Deus vai falar o teu coração nesta tarde. Desde o começo desse ciclo de oração.
coração, o Senhor já tem falado em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor está aqui, adora Ele porque Ele é fiel.